Muito boa tarde, pessoal, tudo bem? Obrigado pela presença de vocês aqui mais uma vez. A gente está aqui com o time da Software e da Microsoft para falar um pouquinho de tecnologias voltadas aí para IA, como o mercado tem se atualizado, principalmente em produtos da família do Microsoft 365. A gente está aqui nessa trilha, não sei se todos que estão aqui tiveram a oportunidade de acompanhar a sequência. A gente falou lá atrás de novidades relacionadas ali ao plano do Microsoft 365 E7 e dos recursos que estão lançados. E hoje a gente encerra essa trilha específica aqui falando de duas novidades que são grandes destaques desses lançamentos. A gente vai focar hoje aqui no Microsoft Cowork e no Microsoft Scout. E para explicar um pouquinho mais o que são esses caras novos aí que a Microsoft está lançando e como eles se diferem no uso em cenários aí organizacionais em cada empresa, a gente tem aqui alguns convidados, vou pedir para o pessoal aí se apresentar. Fiquem à vontade. Aí a maioria vocês já conhecem, são aqui pessoas que estão recorrentemente com a gente, mas quem está pela primeira vez hoje, se apresentem aí, pessoal. E aí, pessoal, tudo bem? Muito boa tarde. Otávio Góes aqui do time de arquitetura de soluções para vendas da Software One. Acho que a gente já se falou bastante já aqui, né? Eu acho que já sou figurinha carimbada aqui nos webinars da Software One quando a gente fala de inteligência artificial. Mas prazer estar com vocês aí, vai ser um baita tempo aqui dividindo o espaço com Thiago, Fera, Ulisses, Fera, Urbane, Fera, todo mundo aqui, outro patamar, né? Obrigado, gente. Próximo aí, Thiago, Vai lá, Ulisses, Tiaguinho. alguém quer se Boa, apresentar? boa. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com esse time que não, eu não poderia estar mais honrado de estar aqui numa terça-feira com essa excelente equipe, Urbane, Otávio, Ulisses, e faço parte do time de consultoria especificamente de entrega de projetos de delivery. Então, trabalho no dia a dia entregando projetos de AI para os clientes, M365, SharePoint e etc. Essa aqui é o que a gente tem trabalhado no dia a dia. Então, vamos falar um pouquinho dessa experiência, tá? E um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Ulisses Coiado, sou arquiteto de soluções voltado para parceiros, então minha função é trabalhar junto com os parceiros, trazendo inovação, entendendo o mercado, né, fazendo com que os nossos parceiros estejam conectados ainda mais com a Microsoft. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Time de Software One, já estive com vocês acho que há duas ou três semanas, não estou muito lembrado, na sessão de E7, também algumas semanas atrás com o Otávio, uma sessão específica que a gente falou bastante de co-work. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Maravilha. Então, já vocês estão fera, vocês já estão falando aí de coworking em outras sessões. E é um dos temas que a gente vai levantar a bola hoje, justamente aqui trazendo justamente essa jornada de uso de soluções de IA. A gente já está aí com o Copilot no mercado bem difundido entre os clientes do Microsoft 365, usando ali para resumir documentos, criar conteúdo novo, criar reuniões. Só que a gente sabe que, de fato, aqui a gente está tendo muitas novidades em relação ao uso de IA generativa, e a gente tem um conceito até novo no mercado. Não sei se todos aqui que estão no chat já conhecem, chamado IA agêntica. Mas, pessoal, fiquem à vontade aí, qualquer coisa que a gente fale, seja algo novo, escanear aqui, mandar perguntas aqui para a produção, eles estão aqui nos bastidores olhando, e se vocês perguntarem, a gente está aqui para responder. Se eu não souber, com certeza essas feras aqui sabem a resposta para essa solução. Mas, voltando ao tema, olhando essa questão de IA agêntica e algumas novidades, principalmente nesse carinha que você comentou, Ulisses, esse tal de coworking. O que ele vai trazer diferença para quem já está acostumado ali com o Copilot, já cria conteúdo, já resume material? Onde ele vai se encaixar no seu uso do dia a dia? O que ele traz de fato de vantagem? Perfeito. A gente está no momento, eu costumo falar bastante isso, né? Todo mundo sabe, não é novidade para ninguém, a gente está num momento de inovação muito grande. Então, a todo momento tem coisa nova saindo no mercado. O Quark é uma dessas novidades, ele já está em GA, na verdade, então ele já é uma solução, diríamos assim, bem estabelecida. Os nossos clientes já estão utilizando, já estão conseguindo recolher o fruto disso. Mas o Quark, ele tem, sim, como todo momento de inovação, alguns overlaps com as ferramentas como o Copilot, e o que a gente precisa olhar de fato são os seus diferenciais. Né? Ele vai fazer toda aquela parte de produtividade, de análise de contexto, conteúdo, criação de artefatos, mas ele vai um pouco mais além. Né? O Quark ele tem uma característica muito própria dele, que é de execução de múltiplos pipelines. Né? Então, ele cria um pipeline de execução de múltiplos artefatos. Ele consegue entender a necessidade de usuário
e além de só gerar uma única resposta para ele, eu consigo, através de um prompt único, gerar uma série de outputs, uma série de resultados, seja um e-mail, seja agendamento de reuniões, seja artefatos como documentos em Word, PowerPoint, Excel. Eu consigo partir para o que a gente chama de execução. O que eu quero dizer com execução? Eu não só consumo informação e gero conteúdo novo, mas eu também insiro informação dentro de plataformas. Um exemplo muito prático disso são CRMs, né? E é algo que eu costumo fazer muito aqui dentro da Microsoft. Eu, quando suporto e faço algum trabalho com parceiros, eu preciso colocar isso dentro das plataformas, que são CRMs aqui do Dynamics. Essa integração me permite com que eu chame o Quark e ele já acesse a minha plataforma, entendendo o que eu fiz com o parceiro, já mapeando todos esses dados para os campos obrigatórios do CRM e inserindo essa informação. Então, veja, aqui eu saio daquele momento onde eu só consumo e eu começo a gerar, a demandar para esse agente para que ele faça parte desse trabalho para mim. Esse é um dos grandes diferenciais que o Quark traz para o nosso dia a dia. Não, maravilha. Otávio, Thiago, vocês aqui que estão aqui mais numa parte consultiva, vocês olham, a gente pode colocar isso, pensando que vocês estão falando ali com múltiplas empresas, múltiplos setores, RH, marketing, vocês visualizam um ganho ou já tiveram experiência conversando com o cliente nesse sentido ali de trazer uma automação de um fluxo que consiga operar apoiando essas pessoas? Vocês veem cenários já consolidados ou estão tendo projetos nessa linha? Boa, excelente. Eu consigo compartilhar, sim, Vitor e time, um cenário, né? Tem um cenário bastante que eu gosto bastante de usar também, que é o cenário do Ulisses, né? Eu aprendi esse case com o Ulisses, a questão do CRM, eu acho que isso é bastante legal. Mas um grande ponto que eu acho interessante da gente trabalhar é a gente pensar no coworking como algo de fato que gera ações, né? Então, o Copilot Chat, ele é independente de ser o Premium, né, ou a versão Basic, ela é a versão que vai me dar a informação. Agora, a tomada de informação, ela vem com o coworking. Então, um caso que eu tenho visto com bastante, que eu vi recentemente, no caso, né, um caso que eu vi recentemente, ele é basicamente em cima do time de marketing. Então, fazendo ali toda a consolidação dos leads gerados pelas campanhas de marketing e, de fato, o disparo dos e-mails de campanha ali, né, os e-mails que vão fazer o follow-up ali do time de SDR, mas não só os e-mails genéricos, sabe aquele e-mail de, você participou do evento, clique aqui, não é genérico, mas sim, para cada lead gerado no pipeline, agora o Cowork consegue gerar um corpo de e-mail personalizado para aquele lead, baseado em novidades no mercado que saíram desse lead, baseado ali no contexto de trabalho que esse lead possui, etc. Sabe aquela coisa de a gente personalizar a mensagem para aquele cliente. Então, o time de marketing recebe essa lista ali, lista fria, né, de leads ali, e personaliza o envio dos e-mails para esses caras. Então, assim, a tendência é que a gente tenha uma conversão, pelo menos um agendamento, né, um pouco acelerado em relação a isso. Não é mais um e-mail que cai ali na caixa e fica perdido. Agora é algo personalizado em cima daquilo que o lead está buscando ou que saiu de novidade no mercado, coisas nesse sentido. Isso é um dos cases que eu acho interessante de compartilhar aqui, que é um caso recente que eu pude ver. Tá? Isso é bem interessante. Eu pensando aqui, não sei se é funcional, mas pensando aqui em CRM que a gente está conversando, e eu tenho uma base ali que eu estou todo o tempo ali com vendedores, equipes, trabalhando naquela conta. Será que eu poderia, de alguma forma, conectar essa estrutura do coworking no meu CRM para apoiar o marketing na geração desse conteúdo com base em dados reais desse cliente, para trazer informações para ele recorrente? Isso seria viável? Boa. É sim. É óbvio, vai depender de qual é o CRM, o nível de conectividade que o CRM vai proporcionar, né, e tudo mais. Mas, por exemplo, se for um Dynamics, por exemplo, ele já existe o conector nativo. Tá? Então, o Seria Dynamics legal. for Sales ali, por exemplo, ele já tem ali conector nativo com o Cowork. Isso estando habilitado pelo time de TI ali, pelo time de segurança, os plugins, né, estando disponíveis a serem conectados, nada impede que a gente conecte o nosso Dynamics, né, e dentro da estrutura do Cowork. E mais, a gente vai falar um pouco mais aqui mais para frente, né? Estou dando spoiler para o pessoal, mas da questão de skills e habilidades que a gente pode ter
dentro de toda a arquitetura do cowork, né, para a gente poder otimizar essa geração de leads ou, né, as tarefas que a gente precisa. Então, a gente consegue ter tudo isso aí na mesa para poder apoiar nesse tipo de cenário, por exemplo. Tá? Não somente no cenário que eu tenho uma base de leads, né? Mas por que não fazer o processo ali de fato, de busca na minha base, das minhas contas e tudo mais, que eu não tenho, tem muito tempo que eu não entro em contato com esses clientes. Por que não eu trabalhar de fato em massa numa base fria, né, de contas do meu CRM? Então é uma possibilidade também a gente identificar essas contas mais frias e tudo mais e poder fazer um trabalho de recuperação dessas contas, desse relacionamento. Otávio, você está falando sobre, você falou sobre skills e plugins, e se conecta tanto com esse mundo que eu tô me coçando aqui, eu tô me segurando para não falar nada. Sei que tá para frente, então vamos deixar o negócio rodar aqui, mas isso se conecta demais, cara. Quando a gente chegar nessa parte vai ficar muito legal. Boa, É, boa, excelente. a parte que também mais me chamou a atenção quando eu comecei a usar o Cowork foi essa parte de skills. Então, eu também estou me prendendo para não falar sobre isso. Mas deixando isso um pouquinho mais para frente, um case que foi muito interessante que a gente trabalhou aqui em um cliente específico foi um desafio de agendamento de reuniões. E às vezes a gente pensa, poxa, é um tema tão simples. Só que o que é que aconteceu? Existia um time de treinamentos internos que tinha um desafio de mensalmente disparar vários invites. Então, o time ia lá, disparava os invites com as pessoas que participavam de cada sessão, de cada treinamento interno que esse cliente fazia. Tá, por mês eram 15, 20, 25 treinamentos que eram enviados manualmente por esse time. O que foi que a gente fez? O que foi que esse cliente conseguiu fazer com muita facilidade? Ele pegou essa listinha com a relação de datas, dias e participantes e subiu no Cowork e disse: dispara para mim. O Cowork disparou para todos esses participantes, e aqui conecta um pouco com o que o Ulisses mencionou sobre ele deixar de apenas fazer uma busca na informação e começar a ter ações. E aí ele conseguiu, nesse exemplo, tá, disparar 25 invites em um minutinho ali para cada treinamento específico. Não foi uma recorrência igual para todo mundo. Cada treinamento tinha o seu grupo específico, tinha a sua data, tinha o teu horário, tinha links de reunião do Teams, outros não, porque eram presenciais. Então ele conseguiu disparar isso. Eu, por baixo aqui, diminuiria o tempo manual de fazer uma tarefa como essa, que eu faria em aproximadamente 20 minutos a 25, disparando invite por invite. Ele fez em um minutinho para a pessoa, porque ele conseguiu entender, interpretar aquela planilha e processar. Se isso se torna rotina, já dá para perceber que a gente começa já a pensar nas skills que a gente vai falar um pouco mais para frente. A gente já consegue criar também agendamentos aqui dentro do coworking. Então, não quero antecipar, mas é um dos cases que me chamou muita atenção. Foi um ganho real ali de uma atividade que demandava quase uma hora, 40 minutos, para uma atividade que se tornou, foi feita em um minuto com a mesma qualidade, sem perder nada pontualmente ali por esse time de treinamentos internos. Thiago, você tem um ponto importante aqui. Você fala, porque parece que e-mail é coisa besta. Contanto que a gente consiga impactar o processo e trazer qualidade, reduzir tempo, uma coisa besta pode se transformar em algo muito legal, né? Além da redução de tempo, de melhorar a qualidade, você tem também a questão da assertividade. Às vezes o trabalho humano, manual, quem já fez isso sabe do que eu estou falando. Você tem que abrir, sei lá, 30, 40 templates de e-mail ali e gerar um, de repente, personalizado, como o Otávio disse. De repente você coloca o e-mail errado de um cara, pronto, já deu um vazamento de dados ali. E aí você começa a entender que de fato não é uma coisa tão simples, né? Você está falando de algo que você não está somente impactando na produtividade ou no tempo, mas você também está trazendo maior assertividade, evitando problemas de vazamento de dados, de repente. Então, assim, a gente está falando de uma série de pontos aqui que, dependendo do processo, a gente consegue impactar de uma forma tão positiva que um simples enviar de e-mail faz muita diferença no final do dia. E Sem além dúvida. também de impactar, eu gosto de trazer esse ponto, Ulisses, eu gostei bastante de não só impactar assim a nível de problema, não, um vazamento de dados e tudo mais, mas por que não a gente pensar na otimização do processo como um todo? Se a gente coloca essa tarefa braçal, né, e a gente delega para que ela seja feita pelo cowork, a pessoa ou a equipe que trabalhava, né, com essa tarefa, ela está mais livre para poder o quê? Melhorar o template,
para poder fazer um follow-up mais próximo do cliente, fazer uma reunião, ligação com o cliente, ou que seja, né? Ou, nesse caso do treinamento, né? Acompanhar, colher feedback do pessoal ali. Então, tudo isso são atividades aí que a gente consegue agora, enquanto gente, pessoas, tomar proveito, que antes a gente ficava tão preocupado em, nossa, preciso gastar um dia inteiro mandando invite para o pessoal. Não, agora eu gasto 5 minutos configurando o coworker para fazer isso, o restante do dia eu vou ali dar follow-up nessas atividades, vou acompanhar o processo, vou, né, pegar feedback, analisar o feedback, ou o que seja, né? Exatamente. Não, maravilha. E pelo que vocês estão comentando aqui, ele é um grande facilitador. E eu estou ouvindo aqui no ponto da produção, que está todo mundo perguntando aí, o pessoal que está acompanhando a gente, o que é esses skills que eles estão tanto falando. Falem aí, vamos mudar a programação aqui, vamos adiantar esse tema, já que a plateia está querendo ouvir sobre skills, vamos de skills. Boa, excelente. Eu acho que eu consigo iniciar aqui, e aí a gente começa a trocar uma ideia, Ulisses, Thiago, sobre esse tema. Mas nada mais é, pessoal, a skill, ela nada mais é do que, de fato, um tópico relacionado à padronização de processo. Então, se você já tem uma metodologia de como isso funciona, assim, poxa, eu preciso, sei lá, disparar e-mail de campanha e ele é desse formato, ele é um HTML, por exemplo, que tem essa formatação, esse dado que entra, que sai e tal. É nessa metodologia que é feito, isso fatalmente pode se tornar uma skill. E pegando esse exemplo, eu vou deixar para o Ulisses compartilhar um dos exemplos que eu sei que ele vai falar, que é a questão do CRM, que, cara, para mim é absurdo. No meu papel aqui de pré-vendas, que preciso ficar mexendo com esse negócio de CRM, né, todo dia, eu falo esse negócio porque é chato. Nenhum vendedor gosta de mexer com CRM, essa é a verdade. E a gente tem a solução para isso, viu? Não, vai lá, Ulisses, pode falar, mas a gente tem a solução para isso, essa é a verdade. Pois é, Otávio. O grande barato do skill é que ele acaba aliando aquilo que a gente tem de limitação na IA. Entenda o seguinte: quando a IA surgiu, a gente tem uma característica não determinística na IA. Ou seja, a resposta que ela vai gerar não tem um padrão, não tem um formato. Ela vai gerar, enfim, uma inteligência artificial, ele vai, né, raciocinar ali, entre aspas, vai gerar uma resposta, mas ela não tem aquele formato. E, poxa, dentro de um processo, a gente tem algumas obrigatoriedades. Nós temos alguns passos ali, alguns ritos, formatos, templates que a gente precisa cumprir. Como é que a gente traz isso para dentro da inteligência artificial? Trazendo a criatividade e toda essa parte de inteligência que a IA traz, com essa parte determinística. Então, a skill ela vem para suprir esse gap. Né? Ela vem para trazer a parte determinística para uma solução que nasce não determinística. Então, eu consigo aliar os dois mundos. E aí, trazendo para um exemplo, né, que é essa questão do CRM, que é um negócio chato, que todo mundo que lida com CRM todo dia sabe do que eu estou falando, precisa entrar, precisa achar conta, precisa inserir dados e precisa fazer atualização, identificar muitas vezes quem é o cliente, às vezes tem um outro nome, enfim. E como é que a gente faz isso? Né? A gente cria uma skill. Essa skill ela é criada utilizando linguagem natural. E aí eu posso compartilhar a minha experiência. Eu não sou um cara de CRM, eu não sou uma pessoa que conhece como o CRM funciona. Literalmente, como eu fiz de uma forma, né, bem direta, como que eu fiz para criar essa skill? Eu simplesmente falei para o coworker, olha, eu não conheço, eu não sei quais são os relacionamentos, eu não sei quais são as tabelas, mas eu sei que o sistema é esse, dei a URL para ele, falei, olha, é aqui que a gente precisa inserir, esses são os campos obrigatórios, você pode entender essa dinâmica, como funciona, entender o relacionamento das tabelas, quais são os campos obrigatórios, o que eu preciso colocar, e aquilo que não é obrigatório, ou aquilo que é de inserção livre, por exemplo, né, qual é a oportunidade que a gente tem dentro desse cliente? Eu tenho a oportunidade de trabalhar com o M365 Copilot, tá, mas qual é a dor dele? É um processo de automação, esse é um campo livre. Aí eu entro com a solução não determinística, onde ele vai ter a liberdade de entender o contexto e inserir a informação. E aí ele acessa essa plataforma e alia esses dois mundos, identificando o que é mandatório, o que é determinístico, com o que é não determinístico, onde ele tem essa liberdade de imputar os dados conforme o contexto, conforme a situação. E aí, gente, eu não preciso nem mesmo abrir a interface do CRM, eu posso simplesmente, através da linha de comando ali, falando linguagem natural, pedir, olha, acessa o meu CRM, esses são os dados do meu cliente, e aí eu posso aliar isso ao contexto que o Copilot traz, né? Porque aí vem um grande poder da Microsoft.
como ele está dentro do ambiente do M365, ele conhece o meu contexto. Então, eu posso simplesmente pegar uma chamada que eu tive com um cliente, onde eu discuti uma oportunidade com ele, e falar, olha, crie ou atualize uma oportunidade dentro do CRM baseado nessa conversa, nessa chamada. E pronto, ele já vai entender o contexto, vai entender o que foi discutido, vai encontrar aquela oportunidade, aquele cliente vai fazer a atualização ou a criação baseado naquele contexto. Essa é a grande magia do negócio, né? E se eu trouxer mais um ponto assim em cima aqui, colocar automação, pedir para que meu cowork busque por essas chamadas que eu tive com o cliente durante o meu dia. Então, eu coloco isso para rodar 6 horas da tarde, por exemplo. Olha, todas as chamadas que eu tive com o meu cliente, busque dentro do meu Teams, dentro do meu e-mail, tudo que eu falei, busque por situações onde eu preciso atualizar o meu CRM. Você pode dar alguns exemplos, ele vai buscar e vai trazer uma lista para você. Olha, você falou com o cliente A às 9 da manhã, com o cliente B às 1 da tarde e com C às 4. Isso daqui me parece que você precisa inserir ou atualizar o CRM. Eu posso fazer isso por você? Você seleciona se faz sentido ou não, ele já vai fazer essa solicitação, ele já vai inserir esses dados ou atualizar para você. Isso é muito, muito, muito funcional. Pelo que eu estou vendo aqui, esse conceito da skill, ele vai bater uma persona ali, que essencialmente essa persona que vocês estavam trabalhando era o super estagiário do vendedor que está fazendo todo o trabalho para ele. Ele virou só, faça meu trabalho, estagiário. Isso é. E, Tiaguinho, você viu algum cenário de uso aí nas experiências que está tendo, cenários similares, em que esse conceito da skill tem apoiado também aí em outros cenários de uso? Não sei, talvez em equipes de marketing, RH. Sim, sem dúvida. Já que a gente começou a falar de skills, eu vou compartilhar um exemplo meu e um exemplo também que a gente viu em um cliente especificamente. No meu caso, por exemplo, eu tenho alguns desafios de precisar construir material para treinamentos, alguns workshops, algumas sessões de treinamento. E qual era o meu desafio muitas vezes? Era construir conteúdo sintético, conteúdo de exemplo. Vou gerar aqui uma apresentação, vou gerar aqui alguns arquivos de Word, PDF, etc. E eu já usava o Copilot para isso. Eu ia pedir para o Copilot gerar uma massa de material para mim, para que eu pudesse apresentar em um workshop, em um exemplo de um treinamento, seja para um time jurídico, seja para um time no financeiro, seja para um time comercial e etc. Então, eu passava o contexto no próprio Copilot Chat e fazia. Mas percebam, eu gastava muito tempo, primeiro, explicando o contexto, dizendo qual era o meu desafio, dizendo o que eu queria. Aí, há um tempo atrás, eu pensei, vou criar um agente para isso. Mas ainda assim, o agente não me dava essa ideia, não era o foco dele, porque ele me entregava um arquivo, dois, três arquivos. Ele não era tão multitarefa quanto o Cowork é. E aí, o que foi que eu fiz quando comecei a usar o Cowork? Eu criei uma skill. A minha skill se chama Build Content para workshop. Então, ela gera materiais de exemplo para um workshop. Já está pronta no meu caso, então sempre que eu vou fazer um workshop e eu quero gerar conteúdo de exemplo, eu só preciso dizer qual o meu público, qual o tempo do workshop, qual, digamos assim, aplicativo eu quero apresentar, e ele já gera uma massa de conteúdo para mim, com exercícios, com exemplos práticos, e eu simplesmente uso aquilo ali. Óbvio, eu vou fazer uma revisão, eu vou checar se o exercício que ele gerou foi bom, mas a skill acelerou muito o meu processo de criação de conteúdo, no caso de criação de material para, para treinamentos. O outro exemplo de skill que eu queria trazer aqui, compartilhando, parece até que o Otávio já sabia desse caso. Eu acho que eu não contei para ele, mas ele comentou sobre reuniões que já aconteceram e disparar uma pesquisa sobre aqueles compromissos, sobre aqueles treinamentos e etc. Então, os times também poderiam pegar, e aí, um skill que eu vi funcionando muito bem foi isso. Já aconteceram alguns treinamentos e a gente quer disparar uma pesquisa do Forms para as pessoas que participaram desses treinamentos. Também um skill para disparar em massa, conectando com os recursos, os conectores nativos da Microsoft que já existem, do próprio Outlook, do próprio Microsoft Forms, e ele consegue disparar ali também rapidamente, sem que a pessoa precisasse gerar um Forms, disparar para o público da reunião A, ou o mesmo Forms disparar para o público da reunião B, disparar para o público da reunião C. Não precisa. Se a gente já entende que ele consegue acelerar minhas tarefas, assim como agendar, que foi o exemplo que a gente trouxe, ele também dispararia e dispara esse Forms para o público de participantes. Percebam que quando a gente fala de nuvem, e aqui é muito foco do Cowork, ele
está conectado a essa plataforma, está conectado às habilidades do 365, os conectores nativos. Então, eu não vi dificuldades em pedir para ele fazer coisas que já estão nativamente conectadas e, pelo menos, os clientes que têm começado a adotar também têm visto essa facilidade nas comunicações e nas ações. Assim, quando eu penso em ação, eu normalmente tenho pensado e tenho recomendado o uso do coworking. Se realmente eu quero apenas fazer uma consulta a uma base, ao SharePoint, ao Teams, a um histórico de uma reunião, então eu normalmente nem recomendo que vá para o coworking, mas pensou em ação, em enviar, em escrever, em gerar, em tomar ações, isso tem funcionado muito bem. Nos clientes que eu tenho atendido e também no meu dia a dia, tá? Que né, a gente tem usado também e isso tem sido uma comprovação prática também do nosso lado, aqui na Software One. Isso tem funcionado bastante. Não, perfeito. E você trazendo esses casos, eu lembrei de um caso que eu estou usando aqui no meu dia a dia, como eu tenho sequência de reuniões com diferentes públicos, e às vezes eu me perco aqui em nível de priorização, o mais urgente é sempre o que chega por último. Eu pedi para o coworker me ajudar aqui no sentido de criar uma lista de priorização para mim, dizendo assim, tal tarefa tem que ser executada tal dia até tal horário, e me dizendo por que aquela tarefa era prioritária em linha do tempo. E ele cria uma série de rotinas direto na minha agenda, dizendo, você tem que fazer isso aqui, porque essa tarefa está atrelada a essas outras tarefas aqui, que vai, se não acontecerem, vão ter X impactos aqui internamente na organização. Isso me ajuda de fato bastante no dia a dia. Mas, Rony, pessoal, o não, pessoal está perguntando. só concluindo esse seu tema, sabe o que eu usava com essa pegada de tarefas que você mencionou? Eu usava um agente que já existe, é da família Frontier, Hum. que é o Planner Agent. Tem um agente já nativo dentro da Microsoft, é um agente que já funciona muito bem, e eu usava ele para criar tarefas no Planner em demandas que chegaram para mim por e-mail. Então, eu costumava fazer isso em algumas situações. Por exemplo, toda segunda-feira eu queria revisar os meus e-mails da semana passada. Então, eu ia lá e pedia para ele listar as demandas que chegaram para mim por e-mail, por chat de reunião, por mensagens no Teams, e etc., ou arquivos compartilhados. Então, ele listava, esse agente listava para mim e já criava os cards lá dentro do Planner. Só que ele não faz isso automaticamente, ele não gera uma rotina. E não O faz uma Cowork faz. priorização. Ele é o que ele pega do plano é como prioritário. Isso que me impactou bastante. Já o Cowork fez isso muito bem. E assim, se eu quiser só consultar o agente do Planner, legal, funcionou bem para mim. Mas gerando essa rotina que funcionou para você e que também já deixei agendado aqui rodando toda segunda-feira para mim, também deu muito certo. Então eu consigo olhar no Cowork e dizer, essas demandas da semana passada eu não resolvi, então vou priorizar hoje, na segunda. Ele me lembra, ele reforça isso para mim. Eh, e, cara, não. É difícil depois que a gente acostuma com esses processinhos parar de usar, tá? É difícil mesmo. Agora, é que nem quando você saiu do papel e caneta e foi para o computador. Você não volta nunca mais. Você pergunta para quem você vai ter que Verdade. escrever no caderno lá. Imagina o pessoal de estoque, de pessoal Tem que quem trabalha com sinta saudade, varejo. viu? Tem Que quem sinta controlava tudo no saudade. caderninho, mas agora você vai ter que cair o sistema aqui e vai voltar para papel e caneta. Você vai controlar aqui seu estoque, suas vendas na mão. Eu sou uma pessoa que também escreve. Eu uso. Na minha mesa tem duas, três canetas. Eu puxo uns post-its assim para escrever, mas é mais para fixar, para lembrar de algumas coisas. Mas para fazer tracking de tarefas não faz sentido, porque o post-it vai voar, vai apagar e aí já era. Eu perco o tracking, então não faz Eu também sentido. faço isso aqui, molhou já, estragou minhas É, anotações. mas Eu tenho escutado de alguns clientes, pessoal, que aqueles usuários mais avançados que estão utilizando mais frequentemente Copilot, Cowork, que o medo deles ao sair da empresa é se eles vão para uma outra empresa que também tem, porque eles já não sabem mais trabalhar sem isso, né? Virou As pessoas pré-requisite. falam sobre isso, tá? É impressionante. É aquele kit básico lá, quando você vai entrar na empresa, você vai ter lá o notebook, ali o mouse, o teclado, o monitor. Você vai ter minha licença do Copilot com o Cowork. Pois é isso aí. ninguém nem pergunta. Eu vou ganhar um computador para trabalhar? Isso meio que já é básico. Já tá padrão. Assim, Mas como assim? Não vou ter uma licença do Copilot para trabalhar eu com o vou ter Cowork? IA para trabalhar, sim, sim, Exato. vai se tornar requisito. E eu imagino, sim, como você disse, Ulisses, já tem pessoas que já têm colocado isso em consideração quando vai Sim, pensar numa próxima oportunidade. Faz super sentido. é verdade. E, pessoal, o pessoal está perguntando aqui nos bastidores como é que é a cara
desse tal de coworking? Porque tem muita gente que está passando aqui que ainda não está aparecendo lá no Copilot dele esse coworking. Vocês imaginam o porquê de não estar aparecendo? Excelente. Tem alguns pontos que a gente precisa validar, né? Que o cliente precisa validar. Então, o primeiro ponto de pré-requisito é se o usuário que está tentando utilizar, ele tem a licença do Copilot Premium, né? Então, é um requisito para acessar o coworking, eu preciso ter a licença do Copilot Premium. Isso é um requisito. Segundo ponto, o administrador de TI, ele precisa habilitar o programa Frontier dentro do ecossistema do M365, habilitar o coworking, né? Terceiro ponto, ele precisa habilitar o que a gente chama de pay as you go, né? O pago conforme uso, porque assim, isso não é de conhecimento de todos, né? A Microsoft difunde isso, mas por algum motivo alguns clientes perguntam isso pra gente. Poxa, se eu tenho o Copilot Premium, eu já tenho o Cowork? Não. O Copilot Premium é um requisito, mas para você ter o Cowork, você precisa também habilitar uma política de cobrança específica. É óbvio, dá para colocar teto de gastos, dá para colocar alerta de budget, essas coisas, aplicar políticas diferentes por subconjunto de usuários diferentes, né, por grupo de usuários. Isso a gente consegue fazer para conseguir habilitar, né? Então são esses os 3 requisitos mínimos, digamos assim, para a gente conseguir habilitar o Cowork para os usuários, né? E aí isso a gente vincula ali esse plano de cobrança com uma subscription do Azure, né? Uma assinatura do Azure, e aí vai ser cobrado junto com a assinatura do Azure do cliente, tá? Não, maravilha. Algum de vocês tem aí fácil um acesso ao coworking? Eu até poderia mostrar aqui, só que meus créditos acabaram. Mas o pessoal perguntando aqui, onde eu tenho a licença do Copilot e onde eu vejo se eu tenho ou não acesso ao coworking. Tá aqui, pode compartilhar. Já estou compartilhando minha tela. Pedi para a produção colocar minha tela aí no ar, porque aí a gente vai conseguir demonstrar para o pessoal. Boa. Já está no ar. Vocês podem ver que eu estou aqui no meu ambiente corporativo. Eu tenho a licença do Copilot Premium. Vou até ampliar um pouquinho aqui, o pessoal ver melhor, né? Então vejam que eu tenho a licença do Copilot Premium. Eu estou no meu ambiente da Software One, tá? E esse aqui, na verdade, é o Cowork. Existe o aplicativo, né, do Copilot para desktop, né, que está instalado no Windows, está instalado no macOS, mas também existe o aplicativo, né, o acesso web aqui. No meu caso, eu estou usando o acesso web porque eu quero compartilhar uma outra novidade, né, um outro ponto interessante que a gente não abordou até aqui, que o Cowork ele também consegue navegar no seu navegador, no Microsoft Edge. Isso é exclusivo no Edge, não dá para fazer no Chrome, no Firefox, etc. Não é suportado ainda, e nem sei se vai ser, espero que não, porque eu gosto muito do Edge, mas dentro do Edge é suportado. Então, eu quero fazer uma demonstração aqui com o pessoal, para o pessoal dar uma olhada no que dá para ser feito. Vocês podem ver que eu só tenho aqui o meu Copilot e o meu CRM aqui, que inclusive eu vou fechar, tá? Então, eu só tenho o Copilot aberto e eu vou fazer um prompt aqui no Cowork, né? Então, o Cowork, posso fazer prompts para ele fazer atividades por mim, né? Então, olha, eu quero criar uma solicitação de viagem no Concur, tá? Usando o meu navegador, porque eu quero fazer uma viagem para São Paulo, né? Já está aqui, entre os dias 10 e 20 de setembro de 2026, saindo do Rio de Janeiro, vocês não perceberam que eu sou carioca, né? Para São Paulo, contendo voo e hospedagem. Então, qual é o meu objetivo aqui? É eu disparar esse prompt, e vocês vão ver que o Cowork ele vai ter a capacidade de navegar, ele vai ter uma skill chamada browser, né, que ele já sabe que ele precisa acessar o Concur aqui, usando o meu navegador, vai precisar logar, fazer todo o processo aqui tradicional. Veja que ele já achou e ele vai me pedir aqui logo na sequência para fazer o login, se eu precisar, ou como eu loguei recentemente, ele já autenticou. Você pode ver até ele passando as telas ali, bonitinho, criando todo a solicitação de viagem ali, preenchendo a solicitação de viagem e tudo mais. E vamos ver o que ele vai fazer na próxima etapa. Ele está preenchendo os dados de viagem. Então, poxa, se eu estou solicitando a viagem, por que não eu colocar, sabe aquela coisa que todo mundo ama fazer? De tirar foto da nota fiscal e mandar no reembolso depois, que é lindo. Você tem 300 notas fiscais depois de uma semana de viagem, tem que tirar foto uma por uma e ficar subindo na ferramenta? Não. Por que não eu utilizar o Cowork para me ajudar nesse processo, né? Então, ele está fazendo a criação da solicitação de viagem aqui para mim, né? E, né, então, aqui nativamente eu estou utilizando a integração com o navegador para poder fazer isso para mim, tá, gente? Não é
click-through, não é nada. Tá acontecendo aqui em tempo real. Se der erro, vai dar. Tá parecendo Tá o Brain, tudo né? bem. Lá com o pai do Super-Homem, o Jor-El falando com ele para fazer as coisas e criando tudo automático. Excelente. Ele preencheu aqui o campo, ele já criou o relatório de despesas, ó, da viagem, né? Esse relatório da solicitação da viagem. Está adicionando voo e hospedagem aqui a ele, porque eu pedi que tem que ter voo e hospedagem, né? E ele está rodando aqui. Já já eu acesso o concurso para mostrar de fato para vocês esse relatório criado, tá? É cruel porque parece mágica, né, Otávio? A gente fica olhando assim. Eu não sou muito fã desse processo, tá? Eu não sei se alguém gosta de. Ah, vai viajar, tem que solicitar isso, aquilo outro. Voltou de viagem, pedir reembolso. Dá um trabalho. É, mas perceber o quanto ele está conseguindo fazer isso por nós. E a gente fica com o trabalho de fazer a revisão, de fazer a checagem, a aprovação final. Isso é sensacional para mim, de verdade. Exatamente. E aí você para pensar que, da mesma maneira que aqui eu simplesmente estou solicitando o voo, por que não eu poderia ir além? Aí eu começo a gerar saving para a companhia. Eu posso parametrizar o coworking de maneira que ele só solicite o voo que tiver o menor custo, ou que ele busque em múltiplas companhias. Se eu tenho vários contratos com agências de viagem, né, com alguns, por que não eu simular na agência A, B, C e D, para buscar o menor custo e aí eu aprovar aquilo que for mais adequado, né? Então, aqui é um cenário, né, e eu estou utilizando a capacidade aqui de navegador para fazer isso, né? Eu poderia estar navegando em qualquer uma das etapas aqui do concurso. Um ponto que aí eu consigo colocar de limitador aqui é que eu posso até, por exemplo, subir um anexo no cowork, né? Colocar um PDF, uma foto, alguma coisa para ele pensar. No entanto, ele não consegue pegar esse anexo e anexar lá no meu relatório de despesa, por exemplo, a nota fiscal de alguma coisa que eu comprei, né, que eu preciso de reembolso, né, de uma alimentação, alguma coisa. O legal é que ele poderia, por exemplo, ler a nota fiscal, extrair os dados, preencher automaticamente no formulário, e aí só o processo de anexar a nota fiscal no formulário aí ficaria por minha conta. Mas todo o restante ele consegue fazer. Veja que ele já está aqui trazendo para mim, ó. Eu posso até clicar nesse switch to tab aqui, que ele vai me mostrar exatamente a aba do navegador que ele fez todo o processo. Eu estou dentro do concurso, aqui nas minhas requests, então em Manage Requests eu tenho algumas que já foram aprovadas e tal, que precisa ser pago. E essa aqui que eu acabei de abrir. Ele já adicionou meu voo do Rio para São Paulo, ida e volta, para o dia 10. Reserva aqui para o dia 10 também, já trouxe. Tem um alerta e tudo mais. Esse aqui é o concurso que a gente já está acostumado, tá? Está dizendo que a viagem está acontecendo durante o final de semana, é um alerta normal do concurso. E ele está dizendo para mim, ó, vamos voltar aqui. Ó, criei, o nome dela é esse aqui, ele tem esse código, não foi enviada para aprovação ainda. Está debaixo dessa política aqui, o destino é esse, período e finalidade e tudo mais. Não é um custo coberto por cliente ou por projeto. E trouxe aqui as despesas que foram previstas. Legal, 2 pontos para serem decididos. Olha, há um informativo de que a despesa ocorre no final de semana. É só um informativo. Você quer fazer alguma coisa com isso? Sim ou não? Segundo cara, eu não enviei para aprovação. A solicitação está salva como rascunho. Se quiser, eu ajusto alguma coisa e clico em aí eu posso clicar em submit request, né? Eu posso dizer assim, envie para, né, submeta essa request para enviar ao Samir. Opa, como assim enviar ao Samir? Como é que ele sabe de Samir? Bom, o Samir é o meu aprovador direto. Se eu clico em submit aqui, é o Samir que é o meu gerente, o meu diretor, no caso, ele vai aprovar a minha request. Então ele já sabe isso também. Então, todo o processo está sendo automatizado via Cowork. Nesse caso aqui, eu não utilizei um plugin, eu não utilizei uma skill, não utilizei nada. Eu simplesmente utilizei a skill personalizada que eu estou dizendo, né? Mas eu usei a skill de navegar dentro do browser, dentro do navegador que o Cowork já tem por padrão. Então, só complementando aqui para o pessoal, eu tenho aqui mais algumas outras camadas. Na parte de customização, por exemplo, eu posso eu mesmo navegar nos plugins que já existem. Eu tenho o plugin do Fabric IQ, por exemplo, para trabalhar os meus dados que estão do Fabric, e outros N plugins aqui que a Microsoft já disponibiliza, por exemplo, o próprio Dynamics 365 Sales.
que é para eu trabalhar a parte toda do CRM, o Customer Service e tudo mais, né? Tenho aqui diversos plugins já pré-criados pela Microsoft, né? Pelos parceiros e foram disponibilizados aqui pela Microsoft. Mas eu posso também eu mesmo adicionar o meu plugin. Eu posso eu mesmo criar o plugin, né? E exportar como um arquivo zip aqui ou uma pasta, e eu subo e esse plugin vai ser ou pode ser utilizado pelo Cowork. Da mesma forma, a skill. Eu já tenho algumas skills aqui, tá? Algumas skills que são built-in da própria Microsoft, que já vem com o Cowork, então PDF, Word, HTML, etc. Mas eu tenho uma que eu criei para fazer a atualização do meu pipeline semanal. Essa skill eu criei. Então eu posso utilizá-la da maneira que eu quiser. Se eu quiser criar, só dar um add aqui, nova skill, e aí eu vou interagindo de maneira de linguagem natural, tá vendo aqui ele rodando? Vou parar só para ele não consumir meu crédito com essa demonstração. Mas uma linguagem natural. Eu vou eu mesmo escrevendo aqui, dialogando em linguagem natural com o Cowork, e ele vai criar a skill para mim. Então não tem nenhum bicho de 7 cabeças, digamos assim, nesse processo. Beleza? É mais ou Maravilha. menos isso que eu queria mostrar para vocês, gente. Maravilha. A gente tem uma pergunta aqui, deixa eu só validar. O Marcos fez a seguinte pergunta para o Ulisses. Ulisses, vai para você aí, ó. Ele coloca assim para a gente: aqui definimos um processo de ampliação de uso. Para chegar ao Cowork é necessário ter um bom uso da licença básica, depois da Premium, por fim a liberação do Cowork mediante um caso de uso justificável. Boa. Está estimulando o uso inicial antes de gerar créditos ali para uma solução mais avançada. A minha dúvida é sobre o início do nosso processo. Recentemente, notamos que o agente do PPT, Excel e Word foram removidos da experiência do Copilot básico. Tem alguma informação para nos compartilhar a respeito dessa mudança? Eu acho que houve algum anúncio da Microsoft nesse sentido, né, Ulisses? Sim, sim, Urbani. Nós tivemos um anúncio, acho que foi abril, algo nesse sentido, onde a Microsoft fez esse movimento dependendo da empresa, tá? Isso depende muito da quantidade de usuários relacionado à empresa. O movimento aqui está mais relacionado a empresas de maior porte, tá? Se eu não me engano, acima de 2.000 usuários. E aqui é um movimento em virtude de que a gente entende que essas companhias elas já têm um foco maior na questão de IA, elas já têm uma estratégia, já estão melhores preparadas e, consequentemente, a licença faz mais sentido para elas. Enquanto que a versão que está inclusa, que não tem custo, que é o Copilot Basic, esse sim foi mantido para corporações com menos de 2.000 usuários. Então aqui é muito questão de nível de maturidade, né, das companhias. Óbvio que existem suas exceções, mas é uma visão da Microsoft em relação aos níveis das companhias. Mas, de fato, isso aconteceu, foi por volta de abril ou maio, se eu não estou enganado, mas somente para Copilot Basic, tá? Que fique muito claro isso. É para aqueles clientes que não possuem o add-on, a licença do M365 Copilot, que agora é somente Copilot Premium, para aqueles que não possuem. Para quem possui a licença, continua inalterado, todo mundo tem acesso aos aplicativos de produtividade com o cockpit do Copilot ali do lado. Para quem tem a versão Basic, aí não, aí eles precisam adquirir a licença para ter esse cockpit. Maravilha. Marcos, esse ponto que o Ulisses trouxe de fato, e se você precisar de apoio aqui para entender a questão do seu licenciamento, do seu ambiente como um todo, conta com a gente, manda uma mensagem aqui no chat que a gente apoia aqui você, tanto no entendimento do uso, quanto eventualmente no cenário de licenciamentos mais adequados para você. E tem o QR Code aqui também, ó. E tem o QR Code, é só mandar Clica aí. no QR Code, não, lê o QR Code e aqui, ó. E aí fala com o nosso time. E pessoal, o pessoal está fazendo uma pergunta aqui. Eu já tenho visto essa pergunta em outros cenários, até olhando o material da Microsoft. O pessoal tem perguntado de um tal de Microsoft Scout. Se o Microsoft Scout é o coworking, se tem alguma diferença. Contem para a gente aí. O que é esse tal de Microsoft Scout? É só o coworking com outro nome? É um modelo de licenciamento diferente? Quem venceu esse cara? Bom, deixa eu começar então aqui, depois eu passo para vocês. Bom, o Scout ele a Microsoft ela tem uma proposta muito forte no que diz respeito a multimodelo. A Microsoft é uma plataforma, tá? Nós não somos somente fabricantes de modelos. Ultimamente a Microsoft lançou sim a sua frente para fabricação de modelos, então nós criamos nossos próprios modelos, mas o nosso grande ponto forte é que, além de toda a questão de segurança e de dados, informações do cliente que a gente já tem dentro do ambiente, que o cliente tira proveito disso
consumindo seus próprios dados, é também a questão de multimodelos. Então, a Microsoft traz modelos da Anthropic, modelos da OpenAI, nós temos todo esse contexto que é muito rico e que faz com que o nosso cliente possa acessar qualquer tipo de modelo. Por que eu estou falando isso? Porque o Quark, ele roda em cima, ele é um exemplo, né, real disso. O Quark ele foi desenvolvido pela Anthropic, a Microsoft trouxe isso para o modelo de cloud, de nuvem, e dentro do Quark da Microsoft a gente pode rodar modelos da Anthropic, que é o padrão, porque ele foi criado, concebido dessa forma, mas também podemos rodar modelos da OpenAI. Então a gente tem essa possibilidade, essa flexibilidade. Por que eu estou falando? Porque o Scout ele vem da mesma forma. Quem já viu o modelo de orquestração, a solução da OpenClaw, o Scout ele é baseado em OpenClaw. Ele é uma aplicação que roda local dentro da máquina, né? Então você precisa instalar essa aplicação, e essa aplicação ela te permite ter um assistente dentro do seu ambiente. Então a gente fala muito de Scout, enquanto a gente fala de Quark como sendo um executor, a gente fala de Scout como sendo um assistente, como sendo aquele seu funcionário. O pessoal na Microsoft coloca nome no Scout, o pessoal instala Scout e sai colocando um monte de nome. Então você vê um monte de nomezinho rolando para lá e para cá, porque eu vou falar com fulano, na verdade está falando com o Scout dele. Então o Scout ele nada mais é do que um assistente pessoal que vai fazer essas duas partes, tanto a parte de consumo de informação e respostas, que a gente está muito acostumado com o Copilot, quanto a parte de execução também. Isso tudo de uma forma muito mais proativa. Tá? Então imagina que eu tenho ali um carinha no meu equipamento monitorando a minha caixa, e quando eu receber uma informação importante, por exemplo, do SoftwareOne, que é um parceiro com quem eu trabalho bastante, eu posso delegar isso para ele para que ele analise. Olha, o Urbani me mandou aqui uma necessidade de fazer uma apresentação de Scout para um cliente dele. Você pode me ajudar com algum artefato, com alguma apresentação mais atual, com um roadmap da solução? Eu já deixo isso delegado diretamente para o Scout. Eu não vou precisar buscar essa informação. O Scout já vai buscar a informação mais atualizada, qual que é o roadmap. Óbvio, ele vai me pedir autorização para que ele possa compartilhar e ir adiante e mandar isso por Urbani. Ou ele deixa, de repente, um rascunho no meu Outlook, dentro da minha caixa, pronto para ser enviado. Mas ele vai fazer tudo isso por mim. Então, ele antecipa os meus dados, ele antecipa os meus passos, a minha ação, a minha execução. O Scout, ele está aqui para ser um assistente mesmo com essa visão de antecipação. Não, perfeito. Se o Quark já era algo bem Inception, então o Scout, ele agora já é quase um Android, né? Já estou vendo a coisa física ali operando do meu lado aqui, fazendo as coisas para mim. Tiago, vocês também já viram algum cenário de uso? Vocês estão testemunhando aí o pessoal está utilizando? Como é que vocês estão vendo aí da parte de estar mais próximo dos clientes, a percepção deles com essa solução nova? Um de cada vez, pessoal. Tá. No meu caso aqui, Urbani, eu tenho uma percepção mais de que do Scout também, ele facilita a comunicação entre o que a gente tem na nuvem e o que a gente tem local. A gente tem percebido que ao invés dele, assim como o Cowork, ele só olha, Cowork, ele só olha para a nuvem, para as integrações web e os plugins que o Otávio mostrou como um plugin ali que ele, que ele tem, e o Scout ele já consegue ver o que está acontecendo localmente na máquina. Então, isso também tem sido uma coisa que deu uma visão extra e até olhar coisas que estão rodando na máquina da pessoa, comportamentos e arquivos que ela jogou ali localmente. Mas é legal, como o Ulisses mencionou, que cada pessoa que usa o Scout pode dar um nome diferente para ele. Quando você vai fazer o enroll dele, você pode personalizar o nome dele e ele te chama no Teams. Ele te chama por e-mail, ele te manda notificações ali para te lembrar de algumas coisas. Então, o comportamento dele é um pouco mais proativo. Eu gosto de pensar que ele é mais proativo que outros assistentes de IA ou os outros modelos que a gente tem. Até que o próprio Coworker. Eu consigo ver e percebo que ele tem um comportamento um pouco mais proativo nesses primeiros usos que eu tenho tido e também que a gente tem acompanhado de alguns clientes. Não, maravilha. Você sabe que eu estava compartilhando um cenário pessoal com a pessoa aqui do nosso time de governo
em que eu estava comentando que eu estava usando a solução que se baseou o Scout para automatizar venda de ações que tivesse com preço muito baixo. Eu deixar um parâmetro ali dentro dele, acesso aos meus aplicativos, e se tivesse ali com preço muito ruim, eu falei, vende essa porcaria antes que isso caia ainda mais. E ela estava me perguntando, porque ela participa de muitos editais ao mesmo tempo, e ela não consegue estar em todos, e às vezes acaba perdendo ali editais, porque não consegue parametrizar preço, ela está olhando um, está olhando o outro, acaba se perdendo. Aí ela me trouxe um ponto. Se ela tivesse ali um scout na máquina dela, ela está pedindo, e conseguisse parametrizar o preço inicial e o preço mínimo e colocar em diferentes acessos ali, isso traria uma vantagem para ela no dia a dia, de ter ali. Eu, olhando de uma perspectiva leiga, me parece que sim, porque ela poderia estar em 10 atividades ao mesmo tempo que ela não conseguiria como ser humano. Mas o que vocês acham sobre isso? Acho que De tudo cada vez, depende, então eu né? começo. Eu penso que tudo depende, né, Otávio? Mas, por favor, fica à vontade. Depende de qual plataforma ela quer ficar ali escutando. E aí, poderia até ter soluções com mais aderentes para isso, ou algum RPA, ou coisa do tipo. Mas sim, aí, depende muito do que base, o que é que ela realmente quer, onde ela está consultando essas bases de preço aí, que você mencionou. Na verdade, É, ela define o preço. Ela só tem que dar um limite ali, não pode dar esse preço. Exemplo, ela coloca lá, nesse pregão aqui, eu vou começar com minha proposta da Software One em R$ 1 milhão. O meu mínimo vai ser 100 mil. Se for abaixo de 100 mil, desisto, encerro, não quero mais participar. Só que no dia a dia dela, ela participava de uma, porque aconteciam às vezes em diferentes estados, 5 ao mesmo tempo. E não tinha como ela dar atenção a 5 ao mesmo tempo. Então ela queria fazer que elas tivessem 5, parametrizando o preço inicial e o preço final para assim, ganhar ou desistir e colocar uma. Na minha visão, acho que faria muito sentido o Scout para ela, até porque é um sistema único, é um sistema padrão de governo, em que qualquer empresa que trabalhe nesse sentido sim. teria acesso. Ela tem já usuário cadastrado. Na minha visão, seria ela dar acesso ao usuário dela ao Scout, que por sinal também já é usuário do M365 ali com os acessos, e isso ficaria ali observando como foi cada edital que ela acompanhou ao longo do dia, o que ela ganhou e o que ela declinou ali para não ter conseguido chegar no preço exato. Eu acho que faz total sentido, especialmente se a gente conseguir parametrizar as regras de negócio, né? Então, por exemplo, acho que não é só o preço, né? Eventualmente, em que momento eu preciso levar só o produto, assim, por exemplo, um licenciamento, em que momento eu preciso levar um serviço acoplado, em que momento eu preciso levantar uma red flag aqui, porque, poxa, eu atendo parcialmente o escopo de serviço que foi solicitado, não atendo o escopo inteiro, ou não sei, né? Ou, por exemplo, eu não tenho uma determinada certificação que foi solicitada pelo órgão, algo nesse sentido. Então, se a gente conseguir parametrizar as regras de negócio, o que eu não acho que seja nenhum grande problema, né? O time que trabalha com o governo já sabe, é redondinha, são sempre as mesmas coisas. Então, é parametrizar as regras de negócio e estabelecer, olha, se eu tenho essas certificações, eu tenho essas regras aqui, né? Eu atendo a esses requisitos. Se eu atender a todos os requisitos do edital, beleza, esse é meu preço máximo, meu preço mínimo para esses SKUs. Se eu não atender, eu preciso ter uma red flag aqui, alguma coisa que me levante, e aí eu vou lá e atuo. Eventualmente é uma certificação que está pedindo, mas dá para a gente. Não é um requisito, né? É uma certificação que é desejável, né? Ou algo nesse sentido. Entendo que sim, porque a gente vai conseguir sim monitorar o portal, pedir, por exemplo, ali que todo dia, ou de hora em hora, ou de tempos em tempos, seja monitorado o portal e para cada edital que for acontecendo, o Scout ir acompanhando. Entendo que sim, não vejo um bloqueador. É óbvio que a gente pode ter problemas no meio do caminho, um CAPTCHA da vida, algo nesse sentido assim que a gente, né, quem já brincou com RPA sabe o quão desafiador é esse tipo de solução para a gente poder bypassar, mas entendo que sim, eu não vejo nenhum grande problema em utilizar nesse cenário, não. Não, legal. E aqui, Otávio, esse cenário que você me trouxe, eu pensei em algo aqui. Pensando nesse cenário que você trouxe aí de buscar documentos e validações para participar de um eventual edital. Seria possível usar o Coworking para parametrizar e o Scout para executar? Isso funcionaria? Eu acho que não. Ulisses me ajuda nessa, eu acho Me que dá não um pouquinho dá. mais de luz nisso, Urbano. Eu fiquei um Exemplo, eu pouco preciso na. ter parâmetros aqui para participar de. Chegou uma solicitação de proposta comercial em que o cliente pede que eu tenha a determinada certificação e capacitações técnicas.
Perfeito. Eu sou novo na empresa, eu não sei se a empresa de software tem ou não. Eu poderia usar o Cowork para buscar isso internamente, para dizer, opa, estou parametrizado, e usar o Scout para responder esse e-mail de forma automatizada, opa, estou parametrizado, baseado no documento XYZ que eu achei aqui no meu SharePoint Online. Isso existiria? Daria para fazer? É possível, dá para ser feito, óbvio, dá para a gente criar uma linha de execução, mas não é um negócio totalmente linkado ainda, tá? Eu não posso, tem algumas coisas que a Microsoft está desenvolvendo, tá? Nesse contexto de autopilot, que vai integrar bastante essas duas ferramentas. Mas aqui é o máximo que eu posso falar, tá? Suspense, pessoal, suspense. Mas enfim, tem mudança vindo, como qualquer companhia que está muito focada em A está mudando muita coisa. Hoje seria algo um pouquinho mais manual, mas isso tende a se tornar. Mas só um ponto aqui, tá? O Scout ele enxerga o contexto do WorkIQ. O WorkIQ lembra lá, é aquela camada da Microsoft de inteligência que acessa todos os dados do M365. Então o Scout ele pode ir lá e pegar esses parâmetros. Imagina que ele pode ir lá e buscar um arquivo que você tem lá dentro do seu ambiente e buscar essa planilha de certificações. Ou de repente você tem um Power BI, você cria um MCP para conectar, de repente no Fabric, alguma coisa nesse sentido, e aí você consegue trazer esses dados de lá, esses dados vivos em tempo real. O Quark e o Scout ambos fazem isso, tá? Então assim, é desenhar o processo, entender o processo, e aí, gente, aqui é um ponto extremamente importante, tá? Mapeamento de processo e adoção. Esses pontos que vocês estão trazendo e eu estou lendo algumas perguntas aqui no chat, se você quiser trazer depois, Urbani, a gente tem um cenário muito complexo no que diz respeito a quando usar o que e como controlar tudo isso. Então a gente precisa de gente capacitada trabalhando nesse meio, senão vai dar problema e a gente não vai conseguir medir, colher o ROI que a gente consegue, que a gente sabe que dá para fazer. Não, maravilha. E, pessoal, para fazer esse ponto que o Ulisses fez de mapeamento, entendimento dos processos e fluxos, contem com a Software One. Olhem, escaneia aqui nosso QR Code. A gente tem uma equipe aqui que está já apta a apoiar nesse sentido. Pessoal, eu vou agora para as perguntas, que a gente está chegando aqui no final, e tem bastante pergunta aqui no chat. A primeira, nosso amigo Marcos aqui, ele perguntou como instalar o Scout. Excelente pergunta. O que é o Scout? É um add-on? É uma licença extra? Ele está incluso no Copilot? Como é que eu adquiro e habilito o Scout no meu ambiente? O Scout ele é um software, é uma aplicação que você precisa instalar, mas obviamente ele vai fazer uma verificação de licenciamento. Você precisa no dia de hoje, amanhã a história muda. No dia de hoje você precisa da licença do Copilot Premium e você precisa da licença do GitHub Copilot, tá? Hoje ele tem uma dependência do GitHub Copilot, ele consome os modelos de lá, ele é mais flexível nesse ponto de vista. Então, hoje essa é a necessidade. Fora isso, você precisa estar dentro do programa Frontier. E o Scout ele é preciso ser feita uma solicitação apartada. Então o parceiro pode ir lá preencher um formulário para esse cliente, submeter, ele vai ser feita uma análise, vai ser liberado ou não. No dia de hoje, esses são os requerimentos do Urbani para poder fazer a instalação e utilização do Scout. Não, perfeito. Não sei se ficou claro para você, Marcos. Qualquer ponto aqui, é só escanear aqui, pedir para uma reunião, a gente marca um bate-papo para explicar melhor aí como é que você pode eventualmente já habilitar o Scout no seu ambiente. Também respondi para ele aqui no chat, no perguntas e respostas, com o link da documentação, tá? Da Microsoft, com todo o passo a passo. Ah, perfeito. E vou aqui para a próxima pergunta, é a pergunta do João. O João pede aqui para a gente citar exemplos de cases que tinham atividade, consumiam dias e agora se tornou algo de minutos. Vocês conseguem pensar em algo assim, de supetão? Que é ao vivo, né, galera? Então, as perguntas velhas tem que dar a resposta. Cara, eu tenho um case, não necessariamente de dias, porque eu acho que os clientes eles ainda estão num processo inicial de maturação. Então, como qualquer problemática, a gente quebra o processo todo em pequenas fases, até que em algum momento a gente chega a resolver o processo todo, né? Tem um cliente nosso que ele atua tem uma etapa, um processo de manutenção de externa, né? Abre ordem de manutenção, o pessoal faz ordem de manutenção e precisa fazer o monitoramento disso, do compliance e desvios dessas ordens de manutenção. Então, a gente utiliza justamente do Cowork para apoiar exatamente nessa frente, de pegar essas ordens de manutenção, né, que são hoje disponibilizadas dentro do ERP dele, as ordens de manutenção que são concluídas, fazer análise desses
das anotações que foram feitas ali, se as ordens estão concluídas ou não, a anotação de toda a conclusão ali, e de fato identificar se a ordem foi concluída com sucesso, se foi concluída com algum tipo de desvio e tudo mais, e já reportar isso dentro do time ali de conformidade do cliente, tá? Isso é um processo que antes era feito por uma pessoa, essa pessoa continua lá, tá? Ninguém foi desligado nem nada, mas o que acontece? Antes essa pessoa tinha um trabalho absurdo de fazer esse tipo de análise usando Power Query, assustem-se, usava palavra-chave dentro do Power Query para tentar achar ali desvios, né, nas anotações, e hoje isso é feito via inteligência artificial potencializada pelo Cowork, tá? Então o Cowork roda todo dia, faz essa análise, busca os dados e faz esse tipo de correlação para identificar esse tipo de desvio, tá? Isso aí, arrisco a dizer que a gente teve ali um saving de pelo menos umas 3, 4 horas por dia desse nosso analista com esse tipo de atividade, tá? Maravilha. Respondido aí, obrigado pela pergunta, João. Qualquer ponto que você queira olhar um processo interno que você tenha, conta com a gente aí para tentar acelerar o uso interno. Eu vou agora para a próxima pergunta, uma pergunta do Fernando. Como impedir que a conta de IA exploda quando muitos funcionários começarem a usar agentes? Vocês têm sugestões aqui como é que a gente pode fazer governança de agentes para evitar que a conta exploda? Pelo que eu entendi, quando ele menciona que o exploda, né, deve ser o custo Ele também de imagina nesse tokens do sentido. agente, etc. O Otávio mencionou sobre esse tema e também o Ulisses mencionou. A gente, quando vai configurar o cowork, a gente pode e deve, na verdade, é requisito, definir um plano de cobrança. Então, eu preciso definir qual vai ser a fonte de cobrança desse plano e eu defino também quanto cada usuário pode consumir por mês. Então eu tenho uma política super completa aqui que a gente consegue definir o custo do pool da empresa ou daquele grupo de usuários e eu também posso dividir o custo por usuário. Esse seria um dos primeiros passos. Só que pensando numa trilha de adoção, vamos pensar que se as pessoas elas ainda não sabem usar outros recursos avançados do M365 Copilot, não conhecem os agentes especialistas como o research, o pesquisador, como o analista e outras funcionalidades que podem fazer aqui um overlap com o cowork, é importante pensar nessa trilha primeiro, elevar o nível de maturidade do público, das pessoas que usam, para depois fornecer o cowork. Nós somos as primeiras pessoas que recomendamos o uso do cowork, mas não faz sentido usar o cowork para pedir para resumir um e-mail, para pedir para resumir um documento, porque já existe recursos dentro do M365 Copilot que entregam isso com muito mais facilidade. Então, primeiro entender grau de maturidade, e aqui o nosso time da Software One faz isso com muita facilidade. Eu tô até tendencioso em falar, tá? Então, entender o grau de maturidade, traçar um plano de adoção, construir um centro de excelência de IA para o teu time, para a tua organização, e após isso, verificando que a maturidade já alcançou o nível ideal, ative o cowork e seja feliz, definindo as políticas de uso, obviamente, as políticas de consumo, perdão, para que você tenha também ali um limite de gastos planejado dentro do teu ambiente. Perfeito. Perfeito, Nada adicional, Thiaguinho. exatamente isso. A adoção aqui é palavra-chave, gente. Tem que ter adoção bem feita. Se não tiver adoção bem feita, não adianta você colocar limite. Você vai controlar, o cara vai consumir crédito fazendo outras coisas que ele poderia fazer de outra forma, que não vai dar ROI para esse cara, ele poderia fazer de uma forma mais simples, mais fácil. E no final das contas vai acabar gastando o que não deveria. Tá? Então é isso. A adoção é parte fundamental. Gente, eu vou pedir perdão para vocês, vou precisar entrar numa outra chamada. No meu tempo aqui, eu preciso ter uma outra chamada que às 6 está um pouquinho atrasado. Vai lá, Ulisses. Obrigadão aí pela participação. A gente já está encerrando aqui, mas vai lá, se atrasa. Obrigado, gente. Até mais. Obrigado a você, um abraço, cara. Fernando, essa pergunta aqui, como o Ulisses e o Thiaguinho comentaram, de fato, aqui, ter uma política de governança de cotas e você ter ali uma adoção para usar a ferramenta mais adequada para cada sua função, é onde está todo o segredo aqui para você evitar que a conta de fato exploda e você tenha um bom uso da IA com custos atrelados ao seu negócio que façam sentido ali, do ponto de vista de próprio negócio da empresa. E aqui eu vou para a pergunta do Estevão. O Estevão pergunta para a gente, tem uma curiosidade. Qual é o fluxo de trabalho mais complexo que vocês já viram o Cowork executar sozinho?
Vocês conseguem lembrar o fluxo bem cabuloso, bem complexo? É, é, eu diria aqui que realmente, como a gente está numa jornada, faz pouquíssimo tempo que a Microsoft distribuiu isso aqui para GA, né, que a gente chama de disponibilidade global, a gente tem ainda um processo em que muitos clientes estão dando os primeiros passos. Eu diria que o que virou mais a chave foram as skills. Foram processos que já eram feitos com IA, mas que demoravam mais tempo. E aí, com o cowork, a gente conseguiu reduzir tempo. Mas vamos pensar que, por mais que eu não tenha tido um ganho de, poxa, eu gastava 20 horas para fazer isso e agora eu faço em 1 hora. Mas se eu gastava 1 hora e agora eu faço em 15 minutos, mas não é apenas uma pessoa que faz. É um time com 20, 30, é a empresa inteira que gastava esse tempo inteiro. Eu consigo escalar esse meu ROI, eu consigo escalar esse meu alcance de eficiência, mesmo que eu não tenha uma única pessoa que tinha uma tarefa que diminuiu de 20 horas para 1 hora. Então hoje, minhas experiências e o que eu tenho trabalhado, a gente tem visto mais eh, escalas maiores, mas em grupos de usuários usando em tarefas que eram complexas e continuam sendo complexas, mas que tiveram redução de tempo de uso, digamos assim, redução de tempo de atividade, de minutos e horas, ou poucas horas ali, 2 horas, 1 hora, mas em um grande público. Isso foi o que eu mais tenho percebido aqui nos clientes que eu atendi. Mas de verdade, aqui é só o começo do cowork e do scout, tá? Seria até injusto já classificar ele com esse pouquíssimo tempo de uso. A gente tem cliente que ativou agora, em agosto, que ativou agora, no começo de julho, final de julho, perdão. Então, essa jornada ainda está sendo construída na maioria dos clientes aqui no Brasil. Eu concordo com você, Dieguinho. Eu estava, inclusive, conversando com um cliente ontem, que eu estava explicando uma tarefa que eu faço agora com o Cowork, e eu estava dizendo que eu estou demorando 1 hora e 30, mais ou menos, com o Cowork para executar esse fluxo de tarefas. Ele falou, nossa, mas 1 hora e 30, isso demora muito. Eu falei, mas eu demorava ali em torno de 18 horas para fazer. Então, se você olhar da perspectiva, não da 1 hora e 30, mas percentualmente quanto eu reduzi de tempo, e me dá uma escala muito maior, já é um ganho brutal, pessoal. E como o Thiaguinho comentou, isso é só o começo, ele é um produto que foi lançado há 3 meses. Imagina daqui a um ano que a gente pode ter de ganho com essas plataformas e o que vai ter de evolução, como o Ulisses comentou ali, que as coisas estão acontecendo em off ali na Batcaverna. Imagina como é que vai estar Sim, daqui para sim. frente. Novas conexões, novas skills. Aqui realmente cada pessoa pode usar de um jeito diferente e essas skills e as connections que estão chegando também vai dar o que falar, tá? Tem novidade vindo mesmo que a gente não pode falar. Perfeito. Obrigado pela pergunta, Estevão. Produção, temos mais perguntas? Acho que encerramos, hein? Eu acho que encerramos. Maravilha. Pessoal, obrigado pela participação, ter ficado com a gente aqui até o final. A gente espera ter apoiado aí vocês no entendimento das soluções novas voltadas ali dentro do Coworking e do Scout voltadas para o Microsoft 365 Copilot. Qualquer ponto de dúvida, sugestão, comentário, escaneie aqui o QR Code, mandem para a gente. Se vocês quiserem bater um papo para aprofundar mais nesses assuntos, a gente está aqui, nossos especialistas estão aqui, estamos à disposição para apoiar vocês e explicar como essas soluções eventualmente podem ajudar nas suas empresas. Por hoje é isso, pessoal. Obrigado, tenha uma boa noite, uma excelente semana. Tchau, tchau, gente. Boa Tchau, tchau, noite, boa pessoal. semana. Tchau.